O enigma da migração da lula gigante continua a despertar a imaginação não apenas dos cientistas, mas também de marinheiros, exploradores e do público em geral. Durante séculos, antes mesmo de haver provas concretas de sua existência, essas criaturas já povoavam o imaginário humano como monstros marinhos, os famosos krakens das lendas nórdicas. Descrições de tentáculos colossais emergindo das águas, agarrando mastros e arrastando navios para o fundo, na realidade, eram ecos de encontros breves e incompletos com lulas gigantes ou seus restos boiando à deriva. Hoje sabemos que não são monstros devoradores de homens, mas sim habitantes misteriosos das profundezas, cuja vida permanece quase inteiramente oculta. E, nesse manto de mistério, a questão da migração surge como um dos maiores desafios científicos. Pouco que conseguimos descobrir até hoje mostra que esses animais não apenas existem, mas seguem padrões de vida complexos. Uma das linhas de investigação mais fascinantes busca entender as rotas oceânicas utilizadas pelas lulas gigantes. Imagine o Atlântico Norte, uma imensa extensão de águas frias e profundas, cortada pela poderosa corrente do Golfo, que carrega calor das regiões tropicais até o Ártico. Diversos cadáveres de lulas gigantes foram encontrados boiando em áreas conectadas por essa corrente. Isso levou os pesquisadores a especular que elas possam se deslocar aproveitando essas massas de água em movimento. Não se trata de migrações caóticas, mas sim de uma dança silenciosa sincronizada com as forças do oceano. Em outras regiões, como no Pacífico, registros de lulas gigantes aparecem em pontos distantes, sugerindo igualmente que essas criaturas podem usar correntes profundas como corredores migratórios. O fato de aparecerem tanto em águas japonesas quanto na Nova Zelândia, ou mesmo em áreas mais remotas do sul do Pacífico, sugere que diferentes populações de Architeuthis dux talvez não estejam tão isoladas quanto se imagina. É possível que exista uma conexão invisível, uma rede de rotas migratórias que interliga populações e mantém a espécie distribuída globalmente. Outro fator essencial para compreender a migração da lula gigante é o ciclo de vida. Diferente de animais longevos, como baleias ou tartarugas marinhas, as lulas parecem ter vidas relativamente curtas. Estima-se que a lula gigante vive entre 4 e 5 anos, talvez um pouco mais. Dentro desse curto intervalo, precisa nascer, crescer, se alimentar, escapar de predadores, acasalar e garantir a sobrevivência da próxima geração. Essa urgência biológica provavelmente está diretamente ligada à migração. Se há locais específicos onde as condições são ideais para a reprodução e desenvolvimento das larvas, a lula precisa alcançá-los em um curto espaço de tempo. Isso exigiria deslocamentos planejados pela própria natureza, ajustados ao ritmo das correntes e à disponibilidade de alimento. Os cientistas acreditam que as fêmeas carregam uma quantidade colossal de ovos, que podem chegar a milhões. Liberar essa quantidade em águas instáveis seria um risco enorme. Por isso, a hipótese mais aceita é de que existam zonas específicas de desova, áreas profundas com correntes menos turbulentas e maior estabilidade térmica. A grande questão é: onde estão esses lugares? Até hoje, nenhuma dessas áreas foi identificada com precisão. Cada nova expedição científica que busca registrar a reprodução da lula gigante retorna com mais perguntas do que respostas. É como se esses berçários estivessem estrategicamente escondidos nos lugares mais inacessíveis do planeta. A cada vez que um cachalote é encontrado com restos de lula gigante em seu estômago, surgem novas pistas. O cachalote é um predador que mergulha a mais de 1.000 metros de profundidade em busca de presas, e sua dieta é composta em grande parte por lulas. Quando um grupo de cachalotes se concentra em determinada região, isso pode ser sinal de que ali há uma abundância de lulas gigantes. Dessa forma, acompanhar os movimentos migratórios dos cachalotes pode ser uma chave indireta para decifrar também as rotas das lulas. Essa relação predador-presa é tão intensa que praticamente define os dois lados da equação. Onde há cachalotes, é provável que haja lulas. Onde há lulas em abundância, não demora até que os cachalotes apareçam. Um aspecto particularmente intrigante é como a lula gigante equilibra sua migração vertical com possíveis deslocamentos horizontais. O movimento diário de subir centenas de metros à noite e descer durante o dia já é, por si só, uma maratona energética impressionante. Para um animal que pode atingir mais de 1 tonelada em alguns casos extremos, realizar essa viagem todos os dias mostra uma adaptação notável.
Agora imagine combinar esse movimento vertical diário com rotas horizontais de milhares de quilômetros ao longo de meses ou anos. É um ciclo de esforço que só pode ser sustentado se o ambiente fornecer abundância de alimento. Isso nos leva novamente à ideia de que a migração da lula gigante está profundamente conectada aos ciclos de cardumes de peixes e de outras lulas menores, que sobem e descem junto com as marés biológicas do oceano. Outra questão fundamental é a maneira como elas se orientam. Pássaros utilizam campos magnéticos e posições estelares, baleias podem se guiar pelo Sol, pelas correntes e até pela geografia submarina. Mas como uma lula gigante, vivendo em completa escuridão, consegue encontrar o caminho? Uma das hipóteses mais aceitas é que, assim como outros cefalópodes, elas possuam uma sensibilidade natural a campos magnéticos da Terra, permitindo-lhes perceber direções mesmo nas trevas. Também é possível que combinem isso com sinais químicos na água e com a própria leitura das correntes. Ainda que nunca saibamos exatamente como esse processo funciona sem observar diretamente, as evidências sugerem que sua navegação é refinada, um dom herdado de milhões de anos de evolução nas profundezas oceânicas. E há outro detalhe que reforça essa teoria: a própria estrutura corporal da lula gigante. Seus olhos, que podem atingir o tamanho de pratos, são os maiores do reino animal. Com eles, conseguem captar quantidades mínimas de luz, detectando brilhos de organismos bioluminescentes a grandes distâncias. Essa capacidade pode ajudá-las não apenas a caçar, mas também a perceber pontos de referência luminosos no ambiente, como concentrações de peixes ou organismos que se agrupam em determinadas zonas oceânicas. Assim, mesmo em um mundo escuro, a lula gigante enxerga sinais invisíveis para nós e os utiliza como guias em sua migração. Ao longo da história, relatos de pescadores e marinheiros contribuíram para alimentar o mistério. Em diferentes partes do mundo, barcos de pesca relataram lulas colossais presas em redes ou mesmo avistamentos de tentáculos emergindo da água. Muitas dessas histórias foram ridicularizadas ou vistas como exageros, mas hoje se sabe que havia verdade em boa parte delas. Esses encontros ocasionais podem ter ocorrido justamente em momentos de migração, quando grupos de lulas se deslocavam e passavam mais próximos da superfície ou de áreas costeiras. Ainda que raras, essas aparições reforçam a ideia de que a lula gigante não é apenas um fantasma do fundo do mar, mas um viajante constante, percorrendo rotas que apenas agora começamos a suspeitar. Do ponto de vista ecológico, a migração da lula gigante tem implicações imensas. Ao se moverem entre regiões oceânicas, elas transportam biomassa e energia, servindo de alimento para grandes predadores e conectando cadeias alimentares que, de outra forma, permaneceriam isoladas. Cada lula gigante carrega em seu corpo toneladas de nutrientes que, ao serem consumidos por cachalotes ou ao se decompor no fundo do mar, alimentam inúmeros outros organismos. Nesse sentido, sua migração é também uma engrenagem essencial na reciclagem de energia e matéria no oceano profundo. Entender esse processo ajuda os cientistas a compreender como funcionam ecossistemas que permanecem invisíveis aos olhos humanos. Apesar dos avanços, as perguntas continuam maiores do que as respostas. Será que existem rotas migratórias fixas, como verdadeiras estradas submarinas percorridas geração após geração? Ou as lulas gigantes se deslocam de maneira mais oportunista, aproveitando oportunidades momentâneas de alimento e reprodução? Existe um ponto específico no planeta que concentra esses animais em determinadas épocas, um local que poderíamos chamar de santuário das lulas gigantes? Até agora, o oceano guarda esse segredo com firmeza. Mas a cada expedição, com câmeras cada vez mais sofisticadas, drones subaquáticos e sensores de movimento, a humanidade se aproxima de desvendar o mistério. Há algo de poético nessa busca. A lula gigante representa não apenas um desafio científico, mas também um lembrete de que a Terra ainda abriga mistérios grandiosos.